Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto. Serei o mediador dessa semana. Antes de começarmos, convido todas e todos a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. De tempos em tempos, a agenda da segurança pública se impõe no país. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, os exemplos são muitos. O governo federal tem sido criticado pela demora em suas ações e também por alguns tetos de vidro ligados ao PT. Alguns dos principais ministros do atual governo já foram governadores de seus estados de origem e tiveram ações contestáveis no campo da segurança pública. Um deles é o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já foi governador da Bahia e liderou a polícia que mais matou em intervenções no ano de 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, sofre com pressões da Comissão de Segurança Pública da Câmara, liderada pela oposição bolsonarista, e é criticado pelo envio da Força Nacional ao Rio de Janeiro. Enfim, não falta assunto. E para nos ajudar essa semana a conversar sobre o tema da segurança pública, convidamos Fernanda Cruz, socióloga, doutora em Sociologia pelo IESP-UERJ, pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência, NEV, da USP, pesquisadora associada ao Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos sobre o Suicídio, o IPES, e ao Núcleo de Pesquisas em Direito e Ciências Sociais, DECISO, do IESP-UERJ. Bem-vinda, Fernanda. Oi, gente. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer, de alguma forma, retornar ao IESP e conversar com vocês hoje. Contamos também com a presença de Eduardo Barbabella, coordenador do Manchetômetro, cientista político. Bem-vindo, Dudu. Oi, André. Oi, Fernanda. É um prazer estar aqui novamente para discutir sobre esse tema tão importante. Vamos lá. Dada a crise histórica na segurança pública no Brasil, é impossível resumir tudo num programa só. No entanto, a gente pode oferecer uma breve visão do momento atual. Fernanda, como o governo Bolsonaro influenciou o cenário e que legado ele deixou para o governo Lula na área? E, além disso, quais são as iniciativas do governo Lula em relação à segurança pública e se essas medidas trazem inovação ou apenas repetem estratégias antigas? Bom, eu sei que a gente não vai ter tempo aqui para fazer esse apanhado histórico enorme, né? Mas eu queria começar trazendo um panorama que eu acho que ajuda muito a gente entender qual é o cenário quando a gente fala de segurança pública no Brasil, né? Esse cenário ele não foi pintado pela primeira vez por essa pesquisadora, mas ele foi publicado no livro Authoritarian Policing Democracy, da Yanilda Maria Gonzalez, que ela tenta entender um pouquinho o que motiva essa manutenção dos legados autoritários nas polícias. Então, ela analisa 3 estudos de caso, né, que é a Argentina, o Brasil, no caso específico, ela está olhando para a Polícia Militar de São Paulo, mas, enfim, ela toca em uma série de questões sobre o Brasil, e, se eu não me engano, acho que é a Colômbia, o terceiro. E o que ela vai dizer, né, e ela vai mostrar o Brasil como o caso que não existe reforma. Então, desde aí dos nossos governos militares, a gente não tem uma reforma na nossa estrutura de segurança pública. E aí o que ela vai argumentar é que existe uma fragmentação muito grande na sociedade brasileira em relação às visões que a sociedade tem sobre como deve ser a atuação da polícia. Ou seja, a gente tem uma parcela muito significativa da população que apoia, por exemplo, o uso da força extralegal por parte da polícia. Em razão disso, é um custo político muito grande se propor algum tipo de reforma na segurança pública. E acho que isso é muito importante para a gente pensar, porque isso, é claro que a gente não está dizendo, o governo Lula é igual ao governo Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro é igual ao governo PSDB. É óbvio que a gente vai ver que tem diferenças, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas hoje, mas fato é que, vamos dizer assim, a gente brinca na área que é um vespeiro muito grande, que as pessoas geralmente não querem mexer, né, porque a gente está falando de uma área que é extremamente fragmentada, a gente está falando de um tema, como a gente vai conversar também um pouco mais para frente, que afeta o dia a dia da população. Então, a gente vê sempre tentativas de mudanças muito tímidas, sempre com
um lobby muito forte das instituições de segurança pública ou de políticos alinhados, né, essa pauta mais conservadora de segurança pública, para tentar barrar mudanças. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa dizer, porque a gente sempre fica meio, quando a gente acompanha esse debate, a gente sempre fica meio frustrado quando a gente vê que chega um governo de esquerda, quando a gente vê uma promessa, né, por exemplo, no caso agora do governo Lula, quando saiu a equipe de transição, foi visto com muitos bons olhos, né, por nós da área de segurança pública, porque tinham nomes de pesquisadores extremamente competentes, de pessoas extremamente respeitáveis na área, então a gente sempre cria uma expectativa de que agora as coisas vão melhorar, agora as coisas vão mudar, e foi assim no governo Lula 1, no governo Lula 2, depois no governo Dilma, e as mudanças sempre chegam tarde ou muito aquém do que a gente esperava, né? E acho que é um pouco esse o debate que está acontecendo agora, né? A gente viu que foi lançado recentemente o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, já com 10 meses de governo. Esse programa foi lançado de um jeito que é uma apresentação de PowerPoint que a gente não consegue entender muito bem o que vai acontecer. Existe uma promessa de, não, olha, as metas vão ser conhecidas em tanto tempo, as coisas vão ser detalhadas, mas fica tudo ainda na atmosfera da promessa, e a gente não conhece muito bem, mas quando a gente vai olhar os pontos, a gente vê a manutenção de muitas coisas que a gente está acostumado a ver há muitos anos. Então, a gente está vendo o quê? Mais recurso para as forças, a gente está vendo deslocamento de agentes federais para determinados estados, né? No caso aí específico, a gente tem discriminado o caso do Rio de Janeiro e o caso da Bahia, mas a verdade é que isso não são políticas que tocam nos pontos que são muito importantes, o que a gente sabe que é o que a gente acredita que é muito importante para reverter algumas questões de segurança pública. Pelo contrário, né, a gente vê que muitas vezes essas medidas que estão sendo publicizadas, elas acabam incentivando uma política de confronto, que é o que a gente tem visto que não tem funcionado até aqui. É óbvio que, de novo, eu não estou dizendo, então, que o governo Lula é exatamente igual ao governo Bolsonaro no que tange a segurança pública. Não se trata disso. A gente está vendo tentativas, né? A gente está vendo programas, que é uma coisa que a gente não viu nos últimos 4 anos, mas a gente vê, é sempre uma certa frustração com o que vem. A gente pode ter falado do enfoque, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, também do debate da lei orgânica das polícias, que também é um debate que está avançando, numa proposta de projeto de lei que é uma coisa muito, muito aquém do que é a expectativa do que se espera para uma mudança de lei orgânica das polícias. Para trazer o exemplo do enfoque novamente, o programa não trata, por exemplo, de uma questão fundamental que é a letalidade policial. A gente está falando ali de enfrentamento ao crime organizado, a gente está falando de sufocar o crime organizado, mas a gente não está tratando num ponto que é fundamental, especialmente para 2 dos estados que estão especificamente envolvidos no programa, que é o Rio de Janeiro e a Bahia, né? Então, a gente deixa de fora esse tema. Acho que tem uma outra questão que a gente precisa tocar também, que tem a ver com o governo Lula, né, que é essa retomada do SUSP, que também é visto com muito ânimo, né, por nós pesquisadores. O SUSP, ele foi criado numa tentativa de trazer para a segurança pública um modelo relativamente semelhante ao que é o SUS para a saúde. Ele foi aprovado em 2018, mas ele foi ainda muito pouco aplicado ou regulamentado. Existia uma expectativa, e aí se fala sobre isso, sobre a regulamentação do SUSP, sobre retomar o SUSP, que também foi uma coisa que se manteve, né, praticamente, que não foi muito tocada no governo do Bolsonaro, mas a gente também ainda não viu muitos avanços nesse sentido, a gente continua esperando, e a gente sabe que tem aí uma série de problemas, né, para a gente pensar a segurança pública no Brasil, porque a segurança pública ela ainda é muito centralizada nos estados, então os esforços nacionais eles ainda esbarram em uma série de entraves, e enfim, acho que a gente não vai ter tempo de entrar nisso aqui agora, mas essa questão do SUSP, né, como a gente sempre traz isso como uma promessa, como um trabalho que precisa ser feito, mas eu acredito que ainda a gente não está vendo grandes mudanças. Eu tenho esperança, mas por enquanto a gente tem visto mais repetição de outras formas de lidar com a questão da segurança pública que não tem funcionado até aqui. SUSP, no caso, é o Sistema Único de Segurança Pública. Isso aí. E, assim, a parte do legado do governo Bolsonaro, o que você acha que ficou? Sem dúvida,
a ideia da politização, e eu acho que talvez não é nem só a gente falar sobre a politização em si, mas sobre a atmosfera de politização da segurança pública, que não nasceu com o governo Bolsonaro, né? É importante a gente dizer isso, acho que isso, acredito que seja um tema que vocês já devem vir debatendo no Manchetômetro, mas que é mais anterior, né, do que o governo Bolsonaro, essa participação dos profissionais de segurança pública na política, inclusive, acho que o próprio Bolsonaro é um fruto desse processo, mas, sem dúvida, o governo Bolsonaro, como ele foi um crescimento muito grande disso, né? Então, você tinha essa atmosfera de medo de qual era efetivamente o tamanho da politização das forças de segurança pública, né? Tinha, principalmente aqui em São Paulo, tinha um debate muito grande de que se tivesse uma insurgência, se os praças iam seguir as ordens do Bolsonaro, ou se eles iam seguir as ordens dos oficiais, que eram, sim, alinhados naquela época ao governo do João Dória. Então, eu acho que lidar com essa atmosfera ainda é um desafio muito grande para esse governo, né? Para o Flávio Dino, para o Lula, porque é muito associado o profissional de segurança pública ao bolsonarismo. E aí isso até tem a ver com esse debate que a gente também sempre fala muito na área, de como que muitas vezes a esquerda se negou a participar desse debate de segurança pública de uma forma mais aprofundada do que dizer, por exemplo, que a polícia precisa ser desmilitarizada, que a polícia precisa acabar, e eu acho que dificilmente a gente vai encontrar um pesquisador da área de segurança pública que vai ser contra a desmilitarização da polícia, mas a gente entende que o debate é um pouco mais, o debate precisa ser feito de uma forma um pouco mais profunda que essa, né, que tem uma série de questões, uma série de debates, que a política precisa se aproximar dessas pessoas e tentar entender como elas pensam, por que elas pensam, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque entender isso dá para entender muitas das coisas que se formaram a partir disso, né? Eu acho muito simbólico o caso do Gabriel Monteiro, por exemplo, que é o policial, youtuber do Rio de Janeiro. Ele é um policial praça, ou seja, super novo, que vem dos estratos mais baixos da Polícia Militar do Rio. É uma carreira que tem uma série de problemas, né? Se a gente pensar internamente nas polícias militares, não só nas polícias militares, mas também nas polícias civis, essa divisão de carreira, ela cria disparidades muito, muito grandes entre os postos de comando e a base, e cria situações que a gente não imagina, né? Antes de começar a pesquisar com a polícia não tinha ideia de que, por exemplo, dentro de um batalhão se serve comida diferente para quem está na base e quem está no topo. Então, você está sentado numa mesa comendo pão com banha e na sua frente o seu comandante está comendo pão com queijo e presunto. E como que voltando ao caso do Gabriel Monteiro, como que ele se apropria dessa pauta de ausência de direitos desses profissionais, que é uma pauta legítima, dos péssimos salários, das condições insalubres de trabalho, das relações hierárquicas sem espaço de diálogo, como que o Gabriel Monteiro, mas ele não foi o único, se aproveitou dessa pauta legítima de grande disparidade dentro das polícias para colocar nela uma série de outras pautas conservadoras, e ele vai ganhando espaço dentro dessas corporações, ele vai ganhando espaço nas famílias desses policiais. Então, imagina, um policial que apoia o Gabriel Monteiro, ele pode conseguir o voto da esposa, dos 2 filhos, ali já são 4 votos. A gente está falando de corporações que são muito grandes, se a gente pensar nas polícias militares brasileiras. Então, eu acho que o bolsonarismo, ele fortaleceu esse sentimento. Eu acho que ele não criou, ele é anterior, eu acho que ele se beneficiou disso e se fortaleceu. E até hoje, embora a gente, com o 8 de janeiro, isso apareceu de novo, até hoje existe um temor, que acho que hoje menor do que ele já foi antes, de como seria, né? Se as polícias obedeceriam ao Bolsonaro ou se as polícias obedeceriam à hierarquia, aos comandantes, aos governadores e assim sendo, né? Agora, em termos de política de segurança pública, o governo Bolsonaro, apesar de se construir como esse paladino dos profissionais de segurança pública, etc., ele muito pouco fez por esses profissionais. Então, em termos de efetiva melhora de vida na vida desses agentes, muito pouco foi feito durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Mas ainda assim, existe uma parcela que não é pequena dentro das polícias que se reconhece no bolsonarismo, que se reconhece nos valores do Bolsonaro, que se reconhece, enfim,
no apoio ao uso das armas, que se reconhece em uma série de questões que às vezes tem mais a ver com valores do que medidas que de fato mudaram, melhoraram a vida deles. Dudu, cobertura midiática sobre a violência no Brasil é delicada e muitas vezes sensacionalista. Como essa cobertura influencia a percepção pública sobre questões de segurança? Quais os desafios a gente enfrenta ao comunicar de forma precisa e equilibrada sobre esse tema complexo? Então, André, acho que a gente tem que pensar, quando a gente avalia a cobertura sobre segurança, a gente tem que ela se associa muito à cobertura sobre violência, né? Principalmente no Brasil, onde a gente percebe cada vez mais, como a pergunta coloca, os programas sensacionalistas. Se a gente para pensar nos programas que são populares, a gente pensa logo em, acho que dois grandes programas desse caso, que seriam Cidade Alerta e o Brasil Urgente, né? No caso da TV Record e da Bandeirantes. E existe um personagem principal nesse caso, né, que talvez seja o grande cara responsável por isso, que é o José Luiz da Atena, um apresentador que cresceu muito com essa cobertura sobre violência. O Datena não é um jornalista, né, um comunicador que fala só sobre isso, ele já teve uma carreira em outras áreas da comunicação, mas o grande boom dele, o grande estouro dele foi com os programas sensacionalistas de violência, e que acabam construindo e ganhando muita visibilidade, principalmente porque é um pouco, acaba criando uma conexão com o público, né? O público vê as cenas de violência, vê, às vezes, ele ter contato direto com pessoas importantes nos governos. Não é difícil que você veja ele conversando direto com o secretário de Segurança de São Paulo, ou com o secretário de Segurança de outros estados, de outras cidades, com o policial militar, com o delegado, com o prefeito, enfim, há uma conexão ali. E essa cobertura acaba influenciando como as pessoas veem as questões. Então, elas acabam vendo um programa que ele é focado na violência, ele é focado em demonstrar questões de violência, às vezes até uma questão quase justiceira, de vamos acompanhar, vamos ao vivo aqui, ó, correndo, polícia atrás do bandido, e tem essa questão do justiceiro, tipo, vimos ele pegar, eles pegaram, eles capturaram, conseguiram. E aí há uma relação muito grande ali. Mas é muito difícil porque a percepção pública acaba sendo exacerbada de que há uma violência sem controle, há uma maior violência, há uma maior agressividade, e quando você começa a potencializar isso, o sentimento de insegurança aumenta. E quando o sentimento de insegurança aumenta, não é racional essa questão, né? Mas começa a se achar que vale quase tudo pela segurança, pela proteção. Quem está assistindo o programa, né? Quem está vendo esse programa, normalmente como a gente gosta de falar, em São Paulo, se a gente está falando de São Paulo, não tem tanto isso, né? Mas eu acho no Rio de Janeiro tem muito essa expressão, o pessoal do asfalto e não o pessoal da favela, do morro. Quem não está diretamente nesse sistema, ou que não está dentro dessa grande crise, que são os civis que moram nessas regiões, acaba achando que a violência vale a pena você ser mais bruto do que o narcotráfico para você garantir a segurança. E as pessoas que estão ali acabam sofrendo, essas pessoas normalmente acreditam, na verdade, ao contrário, eles acabam vendo a polícia como o ruim. Eles acabam vendo a polícia, muitas vezes, como violentos, e os bandidos não são elogiados, não são aplaudidos, mas eles são vistos como pessoas menos violentas. Eles têm uma proximidade, às vezes, maior do que com a polícia, que às vezes é taxada, talvez, como muito mais violenta, muito mais distante do que esse público. Então, a cobertura, ela influencia porque as pessoas acabam vendo uma cobertura que é muito mais negativa, muito mais violenta do que, de fato, as coisas são, e acabam tendo essa sensação de insegurança e aprovando essas ações cada vez mais radicais pela garantia da segurança contra a violência, né? Acho que o Rio de Janeiro tem alguns exemplos ótimos de como isso acontece, porque além, por exemplo, dos programas sensacionalistas da televisão, tinha até jornal. Tem até jornal fazendo isso e vendendo. Então, a gente tinha até banca de jornal vendendo com fotos estarrecedoras durante alguns anos. Tiveram fotos até de corpos mortos. As fotos eram muito chocantes. E isso vendia. Você conquistava muitas pessoas com esse tipo de cobertura. Então, acho que a cobertura acaba prejudicando um pouco esse combate
ou a tentativa de resolver as questões da polícia, né? Como a Fernanda totalmente trouxe aqui o panorama, às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir o apoio da população por isso, porque você acaba tendo uma população que, de certa forma, apoia. Como é que a gente pode melhorar isso? Né? Eu acho que, para mim, o melhor exemplo que a gente tem de como tornar a comunicação mais precisa e equilibrada acaba aparecendo, infelizmente, né, nos momentos graves e trágicos de chacinas. Por quê? Porque nesses momentos, a cobertura, nos últimos anos principalmente, e muito trazido da cobertura norte-americana, tem sido muito mais centrada, ou tem tentado ser centrada. Por quê? Existe uma lógica que vem, inclusive, para quem está nos assistindo. A resposta é longa, gente, desculpa, mas eu preciso explicar para vocês todo esse contexto para vocês entenderem quem está nos ouvindo. Quem assiste futebol, por exemplo, ou qualquer esporte, não sei se já percebeu que, às vezes, você está tendo a transmissão do esporte, vou dar o exemplo do futebol, e aí a câmera sai do ar, sai do campo e começa a ficar na torcida, ou fica num canto separado, e aí o narrador, o comentarista, comenta que houve uma invasão de campo. Nos esportes, há alguns anos, já existe uma ideia de que você não pode filmar o invasor de campo para você não dar visibilidade para ele e não trazer mais incentivos para que as pessoas façam isso. Na cobertura de chacinas e ataques terroristas, quando você tem algum tipo de massacre também, você faz a mesma coisa. Você evita dar visibilidade àquela pessoa. Então, você evita trazer o nome dela, de quem ela apoia, quantas pessoas, como é que ela fez. Você evita ao máximo esse tipo de especificidade sobre o caso. Né? Por quê? Porque você está dando visibilidade à pessoa, e quando você dá visibilidade à pessoa e à causa dela, você acaba dando espaço e dando a ela o que ela queria. Os programas sensacionalistas não levam isso em consideração. Eles fazem exatamente isso. Se eles puderem, eles vão fazer eles vão refazer para você como aconteceu passo a passo. Mas a cobertura mais centralizada, mais centrada que a gente tem visto também, muitas vezes capitaneada hoje, a gente tem que elogiar pela TV Globo, nesse caso, é uma cobertura que tenta evitar esse tipo de ação. Porque é exatamente isso que você faz. Quando você evita dar espaço, você diminui esse tipo de visibilidade de ataque para espetacularizar. Você não espetaculariza, né, na televisão. Isso é importante. A gente tem que parar de achar que violência vende, como, né, acaba no jargão se dizendo muito. A violência vende jornal, a violência ganha ponto no Ibope. Não, ela não tem que ganhar, não tem que ser assim. A cobertura tem que ser muito mais centrada e muito mais equilibrada. Existem várias histórias para se contar na morte de uma pessoa, no massacre, que não necessariamente precisam ser o da pessoa que realizou aquilo. Então, cabe a gente evitar dar esse espaço, porque isso acaba reduzindo um pouco essa espetacularização, e reduzindo a espetacularização e o sensacionalismo, você diminui esse espaço desses programas e diminui essa sensação de insegurança que as pessoas têm ao final. E você acha que isso deve ser mudado por alguma regulação do Estado, ou você acha que depende dos canais de televisão fazerem isso por conta própria? Olha, André, eu acho que tem que ser por conta própria, apesar de eu entender a sua lógica sobre regulação. Eu acho que mesmo sem regulação vai ser uma coisa que demoraria muito, mas mesmo com regulação demoraria muito. Por quê? Porque hoje a gente tem as redes sociais e esses programas migram, né? Então, se você não me deixar fazer isso na televisão, eu vou botar isso nas redes sociais e vai dar na mesma. Então, eu acho que a regulação não funciona. Acho que vale mais um incentivo. Fazer o contrário. Ao invés de eu te punir porque você coloca, eu posso te ajudar ou te dar um apoio para você não colocar. Acho que isso vale a pena. Não é uma regulação negativa, mas uma regulação positiva. Então, se você não coloca, você não vai ganhar algum incentivo específico, ou a gente te ajuda numa coisa assim, ou numa informação, que a gente possa, um vazamento, por exemplo, vamos dar alguma informação para os jornais. Isso pode ser, às vezes, negociado dessa forma. Não sei. Existem várias formas de você fazer jornalismo e também de atuar nessas questões. Mas não é necessário trabalhar com a violência, com a parte negativa. E eu acho que, vamos dizer, a luz tem que estar por aí. Como a gente pode incentivar
que você faça o fator positivo, ao invés de punir quando você faz a cobertura negativa. Eu acho que vale muito mais ser uma questão positiva do que negativa, porque eu acho que hoje, né, como eu falei, as redes sociais atuam para evitar que a regulação dê tão certo quanto se gostaria. Então, não vai ter tanto efeito nesse sentido, na minha visão. Vamos lá. A Bahia foi central nas discussões sobre segurança pública recentemente, especialmente com a alta taxa de mortalidade causada por ações policiais. Fernanda, como a gente pode explicar esses eventos recentes na Bahia e qual é a dinâmica por trás das ações do governo estadual e como isso impacta a segurança dos cidadãos? Eu queria primeiro começar dizendo que, embora o caso da Bahia seja o caso mais emblemático do momento, né, os índices de letalidade na Bahia, de letalidade policial na Bahia, superaram os do Rio de Janeiro, que era historicamente maior no último ano, mas muitos dos problemas que a gente encontra na Bahia, a gente vai encontrar também em outros estados brasileiros, né? Sem dúvida, a gente sabe que a questão do controle das polícias tanto controle interno quanto controle externo, praticamente inexistente, é um calcanhar de Aquiles da segurança pública brasileira. Isso é um tema que a gente, enfim, cansa de debater. Então, a gente tem um accountability muito, muito baixo das instituições de segurança pública. Queria começar, né, mencionando uma pesquisa do professor Daniel Sequeira. Ele é pesquisador do IPEA, ele também faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ele fez uma análise dos casos das taxas de homicídio e de letalidade policial na Bahia desde a década de 80, a partir dos dados do Ministério da Saúde, né, que são os dados que a gente costuma utilizar para trabalhar com o tema dos homicídios. E o que ele mostra é que não existe, né, é um pouco uma falácia isso da gente associar o aumento, né, da letalidade policial ao governo PT. Então, ele vai mostrando como que na Bahia já se tinha um indicativo muito claro de aumento das taxas, inclusive em aumentos até superiores, anterior ao governo PT, né? E eu acho que isso já mostra uma questão importante para a gente, que volta no tema que eu comecei a minha fala, que é a questão do controle das polícias. Embora a gente, né, eu falei na pergunta anterior que eu não estou dizendo que o governo A é igual ao governo B, mas a gente vê que existem algumas questões estruturais das polícias que se perpetuam, né? E a questão do controle insuficiente faz com que possa ser o governo PT ou ser o governo PSDB, e a gente acaba vendo a manutenção de determinadas práticas, né? No caso da Bahia, a explosão aí dos índices de letalidade policial. É importante a gente colocar também, no caso da Bahia, que foi a manifestação, né, do ministro criticando os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque eu acho que isso é muito emblemático de uma outra questão que também é basilar, né, da segurança pública no Brasil, que é a crítica a toda e qualquer forma de transparência. Ele vem com uma crítica, uma desvalorização dos dados, que seriam dados de ONG, enquanto que sabe-se que a gente não tem outra fonte, né? A gente não tem uma fonte padronizada em nível nacional para a gente conhecer a realidade das instituições de segurança pública brasileira, e que se não fosse o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente muito pouco saberia sobre as instituições. E lembrando que esses dados são obtidos junto às instituições através da plataforma de lei de acesso à informação. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho uma experiência que eu tive recentemente, nessas minhas pesquisas que eu venho trabalhando com a questão do suicídio policial. Eu fiz um pedido para todas as instituições de segurança pública do Brasil sobre os casos de suicídio policial, e é assustadora a quantidade de recusa dos pedidos. E teve um deles que me espantou especificamente, que era da Polícia Militar de Goiás, que no documento traziam 2 pontos. O primeiro, eles diziam que pesquisadores não eram suficientemente capacitados para analisar dados, e que, por conta disso, eles analisavam os dados de forma errônea. Ou seja, os policiais são capacitados para analisar os dados, mas nós, pesquisadores que estudamos vários anos, a gente não sabe analisar dados. E o segundo, eles argumentavam que eles não podiam disponibilizar os dados porque policiais militares eram profissionais que trabalhavam armados, então, por conta disso, os dados deveriam ser preservados. Enquanto que deveria ser exatamente ao contrário. O fato desses profissionais usarem armas, trabalharem armados para a sociedade, é a principal razão para que a gente tenha uma completa transparência de todos os atos que eles fazem. A gente precisa saber quando que esses policiais estão disparando, quanto que eles estão disparando, quanto que cada indivíduo dispara, né? A gente
vê pesquisas não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde se tem esse controle de munição, que mostra que, às vezes, você tem um policial que tem uma quantidade de disparos absurda num ano. E no Brasil, muitas vezes, a gente não consegue ter informações básicas, como o número de suicídios que aconteceram em uma polícia em um ano. Ou, para alguns estados, a gente não sabe nem o número de homicídios, porque eles não respondem aos pedidos de lei de acesso à informação. Então, acho que é muito sintomática essa fala do Rui Costa, porque ela escancara para a gente essa questão da falta de controle e de transparência nas instituições policiais brasileiras e também na instituição, no caso da Bahia. Tem uma outra questão que acho que me vem muito à cabeça quando a gente fala dessa questão na Bahia, que foi um caso que aconteceu em 2021, né? E aí já trazendo um pouco uma relação com os temas que eu tenho trabalhado atualmente, que foi o caso do policial Wesley Góes, né? O Wesley Góes era um policial praça, um policial militar praça, que ele teve um surto em 2021. Ele começa a atirar para o alto no meio de uma avenida em Salvador. E aí ele vai até o Farol da Barra, ele tá com o rosto pintado de verde e amarelo, ele tá claramente num surto psicótico, então ele fala coisas completamente desconexas, ele tá ali naquele surto, e são mobilizados uma série de outros policiais militares, então tá ali naquela situação de tentar negociar, ele tem momentos de lucidez, daqui a pouco ele volta para uma situação de surto, até que ele passa a efetuar, não me recordo se ele efetua de fato o disparo, ou se ele aponta a arma para os policiais. E aí, nesse momento, ele é atingido por um policial e ele veio a falecer. O que é uma situação, assim, muito, muito triste, aconteceu no Farol da Barra, que é um ponto turístico da cidade, né, de Salvador. Esse caso, trazendo um pouco a questão da pergunta anterior, ele foi televisionado em tempo real, ficava ali o tempo inteiro as câmeras filmando o que ia acontecer, os desdobramentos, tentava se entender o que ele estava falando, etc, etc. Mas, de novo, o policial num surto psicótico. Imediatamente após a morte dele, a gente vê uma série de políticos, entre eles a deputada Bia Kicis, o soldado Prisco, que é um deputado lá da Bahia, claramente tentando politizar a morte do Wesley, né? Então eles começam a dizer que foi um ato heróico do Wesley contra as medidas de contenção do Covid, porque foi um ato heróico contra o governador, que ele estava ali porque ele estava se rebelando contra esse absurdo que era as medidas sanitárias de contenção ao Covid. Ou seja, você fica tentando dar toda uma atmosfera política a um caso que, primeiro de tudo, é uma questão de saúde mental. E foi se esvaziando esse debate da saúde mental de uma forma que me assustou muito, porque eu lembro que, né, lá no IPS eu trabalho com a professora Deise Miranda, e quando aconteceu esse caso, eu lembro que eu falava para ela, Deise, vão começar a ligar muito para a gente agora, porque foi um caso muito triste, muito chocante, e foram passando as horas e os dias, e o debate foi virando outro, foi virando, de fato, a questão política. Então, começava a se instar os policiais a fazerem levantes, né? A gente tem toda essa questão de os policiais militares não poderem fazer greve, mas o próprio soldado Pisco ficou ali, ele e outros bolsonaristas tentando trazer essa história como um mártir para que isso se transformasse em um levante contra o governador, que era de outro partido político, né? Então, eu acho que esse caso da Bahia foi muito simbólico, porque é isso, né? Se a gente está falando que existe, sim, uma bolsonarização dentro das polícias, embora a gente não saiba dizer qual é a magnitude dela, como que ela, de fato, vai se reproduzir ou não na prática policial, eu acho que esse debate não é irrelevante, acho que ele é, pelo contrário, muito importante, mas eu acho que tem um outro debate que é ainda mais importante, que é a falta de controle das polícias. E que a falta de controle das polícias faz com que a gente tenha situações como na Bahia, como no Rio de Janeiro, independente da plataforma política que está no poder, sabe? E aí, só para finalizar, né, eu acho que, retomando, eu comecei essa resposta falando um pouco sobre essa pesquisa do Daniel Cerqueira, e aí ele traz 3 grandes erros, né, que ele vê no caso da política de segurança pública da Bahia e que eu acho que são muito importantes para pensar não só o caso da Bahia, mas também do Brasil. A primeira é essa aposta no modelo de guerra às drogas e mais encarceramento, que faz com que a gente tenha confronto,
apreensão de pequenos traficantes e a gente vai alimentando cada vez mais esse modelo, né? Então, mais gente presa. A gente vai sempre no pequeno traficante, no confronto, mais gente morta, crianças mortas em operação. Essa outra questão que é muito importante, que é essa crença de que o uso indiscriminado da força pelas polícias é o que vai resolver o problema. E ali ele sempre ressurge quando a gente tem um caso de repercussão, né? A gente está vendo isso essa semana no Rio de Janeiro. Então, assim, vamos dar mais poder para as polícias, não é? Não se combate o crime com rosas, e aí esse discurso vai crescendo. Então, se a situação é insustentável, se está muito violenta, a polícia precisa agir com mais força. Só que onde a polícia vai agir com mais força? Contra quem a polícia vai agir com mais força? E a gente vai retroalimentando, né, esse problema. E o terceiro ponto que ele traz, também que eu acho que é muito pertinente, é essa ideia de que segurança pública é só um problema de polícia. Então, se é um problema de polícia, é sempre a polícia que resolve. Então, se o problema é pôr mais polícia, o problema é comprar mais arma para a polícia, mais viatura para a polícia, mais helicóptero para a polícia, enquanto que a gente não vê que tem uma série de outras questões que ajudam na manutenção desse sistema. E a gente vai sempre fechando, não só fechar como problema de polícia, mas como quase como uma questão de orçamento da polícia. Número de homens, se a gente pega aí os programas de governo dos governadores, o que é a promessa? Mais policiais, mais armas. Se a gente pega o que foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, não sei quantos bilhões para comprar mais armamento, para comprar mais viatura, como se isso fosse resolver um problema, enquanto que a gente está vendo que isso só está sempre repetindo coisas que a gente tem visto já há muitas décadas. O Rio continua sendo um ponto focal das preocupações de segurança pública. Queria perguntar como você avalia a política do atual governador, Cláudio Castro, lembrando que ele era vice do Witzel, ex-juiz, em meio aos desafios recentes, incluindo a violência policial e os ataques de grupos criminosos. Também como você avalia a nomeação de figuras polêmicas. A gente teve recentemente a nomeação do Marcos Amin, policial influencer, delegado da Polícia Civil, que foi indicado para o cargo de Polícia Civil numa articulação que envolveu ali a cúpula da Alerj. Para quem não sabe, queria fazer um adendo, Marcos Amin, ele participa de um programa no SBT e se diz abertamente contra a esquerda, contra a política de direitos humanos, que para ele defende só bandido, trata bandido em geral como vagabundo, inclusive até a apresentadora do SBT fala assim. E você falou antes, também queria retomar aquilo que você falou, que existe uma politização das polícias. E também, por conta, eu acho, de uma criminalização da política, que levou até a eleição do Witzel, né, que era o ex-juiz, se começou a se louvar a parte técnica, que estaria acima da questão política. Então, elegeu-se um juiz porque ele não era político, ele era um outsider. O que esse juiz fez? Acabou com a Secretaria de Segurança. Agora existe secretário de Polícia Civil e secretária de Polícia Militar, não é isso? Aqui no Rio. Então, pegaram um delegado da Polícia Civil para ser esse secretário. Como que você avalia isso tudo e onde a gente vai parar? Eu queria começar vou começar lendo uma fala, né, do Marcos Amin, antes dele se tornar o secretário de Polícia Civil. Ele disse assim, ó: a polícia mata sim, mata vagabundo que atira em polícia e vai continuar matando. Tem que matar mesmo. Vagabundo que atira na polícia tem que ser morto. Tem que ser neutralizado. A lei diz isso, a Constituição diz isso, a Bíblia, no que você quiser se amparar. Essa fala é muito parecida com atirar na cabecinha, que era, né, a fala lá do Wilson Witzel, como você trouxe muito bem, né, como você colocou muito bem. Claro que a gente sabe que a questão da, né, o Rio de Janeiro, as questões de segurança pública, de violência no Rio de Janeiro, não começaram com o governo Witzel e são bem anteriores disso. Mas, sem dúvida, a gente viu, a pergunta começava, né, como que eu avalio a política de segurança pública do governo? Eu avalio que não existe política. Os bolsonaristas costumam dizer que o problema da segurança pública no Rio começou com a democracia, com o fim da ditadura. Que é aquela coisa de que, então a polícia não sobe o morro, o que também é outra falácia, né? Mas acho que é importante a gente
mencionar esse governo Witzel. Na época que o Witzel foi eleito, eu estava trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, e ele ia para frente da Secretaria de Segurança Pública, né? Para quem não conhece, o prédio ficava ali na Central do Brasil, na entrada lateral, e ele ia para lá, com, inclusive, um dos filhos, né, do Bolsonaro, ficar dizendo que ele ia acabar com a Secretaria de Segurança Pública no dia 1, nananana. Agora, eu acho que é muito importante a gente começar dizendo, né, porque eu acho que isso é uma questão muito importante também. A sociedade conhece muito pouco sobre segurança pública. A sociedade tem medo, a sociedade tem a percepção de impunidade, mas a sociedade conhece muito pouco como funciona a segurança pública, como que é estruturado o sistema. Eu acho que isso ajuda ao apoio a determinar práticas como essa. Então, em pouquíssimas linhas, eu comecei... Fazendo um parênteses antes, o Marcos Amin costuma dizer que quem sabe de segurança pública são os policiais que estão em campo, que os estudiosos estão no ar-condicionado e não sabem de nada. A gente sempre é desvalorizado, também é bem comum, né? Quantas vezes a gente não escuta, né, quando vai fazer pesquisa de um policial: a senhora já carregou um fuzil? A senhora já subiu uma favela? A senhora... Então, né, como se você não pegou num fuzil, se você não subiu uma favela, você não tivesse nenhuma expertise para falar sobre o assunto, né? Eu acho que vou começar a responder: o senhor já fez uma regressão? O senhor já calculou uma taxa? Mas a brincadeira à parte, qual é o papel da Secretaria de Segurança Pública? Como eu estava falando para vocês, a gente tem um modelo de segurança pública fragmentado no Brasil. Então, a gente tem uma polícia que investiga, uma polícia que é a polícia ostensiva do dia a dia. E até uma pesquisa que foi feita recentemente aqui no Estudos da Violência mostra que uma boa parte da população não sabe dessa diferença. Então, as pessoas nem sabem que existe uma polícia militar e que existe uma polícia civil e o que ela faz. É muito importante dizer que essas instituições, muitas vezes, elas estão em conflitos. Elas não são instituições parceiras que trabalham juntos, pelo contrário, existe uma série de conflitos corporativistas entre elas. E o que faz a Secretaria de Segurança Pública é basicamente tentar mediar essas duas instituições entre elas e na esfera federal. Então, ela é um órgão de ligação. Por quê? Porque esse modelo foi criado assim, né, em termos de localizado nos estados, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, se você vai fazer uma pesquisa em termo nacional, se você quer saber quantos casos de determinado crime acontecem em cada estado, é um caos, porque muitas vezes cada uma dessas polícias tem as suas próprias práticas, tem as suas próprias regras, tem o seu próprio código lá, tem o seu próprio regulamento disciplinar, tem a sua própria lei orgânica. E o papel, então, da Secretaria de Segurança Pública é esse papel de mediação, e não só entre as polícias, mas também com a sociedade civil. No Rio de Janeiro, acontecia na Secretaria de Segurança Pública o CONSPERJ, que era o Conselho de Segurança Pública, compostos por uma série de membros, que não só das polícias, mas também de outros órgãos do governo e da sociedade civil. O CONSPERJ se reunia mensalmente, o secretário precisava ir lá prestar contas. Então, a gente está colocando diferentes órgãos para participar das decisões de segurança pública. Eu não estou dizendo que esse formato é ideal. É claro que a gente vê, né, em muitos estados que, muitas vezes, nem sempre as polícias vão seguir lá as ordens do secretário de Segurança Pública. Isso é uma questão muito delicada, o funcionamento desse modelo. Mas no Rio de Janeiro simplesmente foi apagado, foi acabado. E o fim da Secretaria de Segurança Pública, eu posso dizer isso como uma pessoa que estava trabalhando lá, não foi planejado, não foi acompanhado, foi realizado a toque de caixa. Não se tinha uma preocupação com a continuidade dos projetos, não se tinha uma preocupação com o que ia ser de continuidade das parcerias entre Polícia Militar e Polícia Civil, o que seria da participação da sociedade civil, foi simplesmente resolvido a toque de caixas, porque a questão ali, a preocupação do Witzel naquele momento era outra, ele estava muito interessado em conseguir os cargos que estavam ali na Secretaria de Segurança Pública. E então, esse governo que a gente está falando o tempo inteiro, gente, as polícias, está faltando controle nas polícias, o que o Rio de Janeiro fez foi dar mais autonomia ainda para essas polícias. Então, você tem ali a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil, que não se conversam, que tem um tempo ali que vivem em crise, e a sociedade civil simplesmente sumiu. A sociedade civil, se a participação da sociedade civil já não era maravilhosa, ela sumiu, ela, não tem mais esse espaço não existe mais a Secretaria de Segurança. E é importante a gente falar, né, falando sobre o caso do Marcos Amin, que foi feita uma mudança na lei orgânica da polícia para que ele fosse nomeado.
porque ele não cumpria os requisitos básicos para ser nomeado como secretário de Polícia Civil. Ele precisava ter 15 anos como delegado, e ele entrou na polícia como um agente. Depois aí ele deve ter feito o segundo concurso, porque a gente tem lembra que eu falei da divisão de carreira? Ele entrou nos estratos mais baixos e em algum momento ele se tornou um delegado, mas ele era delegado apenas 12 anos. E aí a gente muda a lei orgânica da polícia para que o cara possa ser nomeado. Isso é muito impressionante, né? É escancarado, assim, eu acho muito impressionante. E é um pouco isso que me choca, né? Quando eu olho esse processo inteiro. Foi tudo muito escancarado. O fim da Secretaria de Segurança Pública foi muito escancarado, a nomeação do Marcos Amin é muito escancarada, as polícias não seguindo, né, a DPF das favelas é muito escancarado. A sensação que parece é que, no fundo, as polícias têm mais autonomia do que tudo, mais autonomia do que o STF, mais autonomia do que o governador, mais autonomia do que... E eu acho que essa é a questão que mais me chama a atenção, tanto no caso do Rio de Janeiro, quanto no caso da Bahia, quanto no caso de vários outros estados, né? A gente, por exemplo, hoje também veio na mídia a questão de que voltou a subir a letalidade policial em São Paulo. Por quê? Porque a questão, né, se tinha tido uma queda muito importante com a implementação das câmeras corporais no governo anterior, o governo Tarcísio, ele está simplesmente fazendo assim, deixando essa questão das câmeras aí. Não vai dizer que ele não vai tirar, porque politicamente existe um custo muito alto de se tirar, como ele prometeu na campanha, né? Então, ao contrário lá do Witzel, que prometeu o fim da segurança pública, o Tarcísio tinha prometido o fim das câmeras, ele precisou recuar com relação ao fim das câmeras, mas ele está acabando com elas de outra forma, né? Ele está acabando com elas simplesmente no sentido de não investir mais, de tirar as pessoas que geriam o programa, de mudar elas de um batalhão para o outro. A força que as polícias têm, as instituições de segurança pública e a falta de controle é uma coisa que eu acho que me chama muito a atenção. E, para mim, tanto esses dois casos são exemplos muito claros disso, sabe? O Ministério Público que deveria atuar junto às polícias, a gente não ouve falar. Engraçado que, em nome de se louvar a técnica, ou seja, o policial está acima do político, acaba se politizando o policial. Que aí acontece aquilo que você falou, dos policiais bolsonaristas e tal. Então, a coisa se contamina de um jeito que é difícil depois, vai ser difícil depois voltar atrás, né? Com certeza. E aí é muito curioso, né, que esse argumento da técnica, mas aí quando a gente vai ver quem são os escolhidos, quais são os argumentos técnicos para sustentarem as escolhas dos escolhidos? Aí a gente vê que talvez essa técnica seja um pouco mais maleável do que se dizia, né, do que se vendia enquanto promessa de campanha. E é importante a gente lembrar também que esse argumento da técnica, ele é um argumento que ele foi, e ele é há anos já, ele é capturado pela direita. Então, a direita tem essa proposta de afirmar que tudo tem que ser técnico, tudo tem que ser neutro, tudo tem que ser conectado a uma racionalidade, quando, na verdade, a gente, né, quem estuda isso, sabe que quando o status quo ele tem lado, ele tem uma posição evidente, clara dentro da lógica política. Então, esse espectro da direita ele mantém tudo dentro da técnica e da neutralidade para tentar manter isso dentro do seu espectro de poder. E aí eu concordo muito com quando a Fernanda fala sobre fortalecer muito esse papel político, e eu quero até trazer um ponto que, para mim, me preocupa um pouco quando a gente vê o Marcos Amin como secretário, porque assim que eu li essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi: você criou uma oportunidade muito bizarra, inclusive, uma figura macabra que eu vou trazer, de você ter um secretário Gabriel Monteiro. Pense em tudo que você já viu sobre Gabriel Monteiro. Você pode ter um secretário de polícia fazendo isso por aí no Rio de Janeiro, e ele é a autoridade. Ele é a autoridade de polícia. Não é um policial, é um secretário. É algo muito maior. Então, a gente começa a ter me preocupa um pouco o que pode acontecer. Por exemplo, ele querer, né? Eu não sei, não conheço o Marcos Amin e as publicações dele a fundo, mas ele querer ir a uma ação policial
e vai filmar, vai fazer ao vivo? Quem vai interromper isso? E aí a gente entra em toda aquela discussão que a gente teve sobre mídia negativa. Porque você vai ter um cara que claramente tem lado, a Fernanda, com a primeira frase dela, demonstrou bem isso, que o Marcos também tem um lado bem claro, e vai fortalecer essa narrativa. E aí a gente vai, concordo com o que vocês estavam falando, fortalece não apenas a direita, no caso, mas os policiais na política. E aí, para, né, fazer o fecho, é muito o que a Fernanda trouxe com o bolsonarismo, né? Acho que a pergunta foi para a Fernanda, mas se eu pudesse trazer nesse contexto o legado que o Bolsonaro deixou, foi uma quantidade que já vinha crescendo, como ela já tinha colocado, uma quantidade enorme de agentes públicos, principalmente agentes de segurança na política, né? Eles acabam migrando muito, esse foi o principal legado. Então, a pergunta que a gente trouxe sobre a comissão é um pouco isso. Assim, se você olhar a Comissão de Segurança Pública, tem a esquerda? Tem a esquerda. Mas você vai olhar os da direita, é o policial tal, é o delegado tal. Então, assim, aqueles que utilizam da sua posição como policiais, como major, como soldado, como, né, como policial militar, como membro do Exército, membro das Forças Armadas, são normalmente aqueles da direita. Então, eu acho que a gente percebe esse fortalecimento todo, e aí eu concordo muito com a Fernanda. Quando você destrói a Secretaria de Segurança Pública, você cria um ambiente para eles se propagarem. E com o Marcos Amin como secretário, acho que isso amplifica ainda mais, né? Se a gente pensar, como a Fernanda disse, do Tarcísio, que o Tarcísio está, de certa forma, sufocando as câmeras, o Cláudio Castro, já no início do programa dele, já sufocou as câmeras, criando um sistema quase impossível de você utilizar os dados das câmeras do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe exatamente isso, e com o Marcos Amin como, vamos dizer, autoridade máxima para você conseguir uma informação dessa não vai passar, porque o secretário não vai liberar. Então, enfim, acho que é realmente muito preocupante o que a gente está vendo nesses últimos meses no Rio de Janeiro. É isso, gente. Queria agradecer a participação, episódio excelente. É claro que a gente podia falar mais, podia falar de milícia, que a gente não chegou a falar, mas já fica o convite. Não vai faltar oportunidade, né, para falar sobre isso, infelizmente. Então, Fernanda, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, André. Obrigada, Dudu. Obrigado, Dudu, mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado, Fê. Foi incrível, foi muito bom. E o papo acaba rendendo. E podia seguir muito mais tempo. É isso. Para mais informação, acesse o nosso site, manchetômetro.com.br, e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós, colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.